Amados, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, igreja. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 21. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 18 até o versículo de número 22. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo de número 22. É uma passagem muito conhecida, portanto, é muito fácil de localizá-la. Glória a Deus. A presença do Senhor já está neste lugar. Que tarde abençoada, irmãos. Aleluia. Se eu morasse aqui, eu estava aqui toda segunda. Eu quero até convidar os internautas, vocês que moram aqui, venha participar. Tem coisa boa neste lugar. Glória a Deus. Deus abençoe este casal, pastor Fernando. Muito obrigado, pastor, por tudo. Missionária Selma. Olha, eu ontem estava aqui na ceia. Você vê como é que é as coisas. E eu falei, Deus, eu venho para servir a noiva, eu sei disso, mas não me deixa sair daqui sem ouvir a tua voz. Deus abençoe a senhora. Que Deus continue lhe usando cada vez mais. Aleluia. Quero ser grato pela vida do pastor Daniel. Um prazer conhecê-lo, sua esposa. Deus abençoe o irmão Benedito. Bendito és. Deus abençoe, viu? Continue lhe abençoando. Pastor, nobre pastor, Deus abençoe a todos de uma forma especial. Eu e minha esposa estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Mateus capítulo 21. A partir do versículo 18 ao 22, você que achou, diga amém. Eu vou ler dali da tela porque a minha versão é diferente. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Diga para o teu irmão, há poder na oração. Não, você não falou, você sussurrou. Diga para ele, há poder na oração. Aleluia. Há uma presença de Deus neste lugar. Eu sei que tem crente que ora aqui. Então enquanto eu estiver pregando, entra neste mesmo clima de adoração. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai exaltando. Pregador pentecostal, ele não se incomoda com glória da igreja, amém? Amados, é bem verdade que o Novo Testamento, ele é uma das pérolas preciosas mais impactantes que existe. Nada há que se compare com o seu conteúdo maravilhoso. Nada há que substitua os seus princípios sagrados. Nada há que nos fascine mais do que a simplicidade das suas doutrinas e a profundidade de suas assertivas. Nada há que nos transforme mais do que as singelas palavras do Supremo Mestre da Galileia, que página após página, seja nos evangelhos, seja nas páginas históricas do livro de Atos dos Apóstolos, seja nas epístolas, ou no próprio livro das Revelações, o livro do Apocalipse, o Senhor Jesus vem por meio do seu Espírito, nos exortando e nos convidando a comungar com Ele as mais sublimes de todas as verdades. Vocês sabem muito bem que o Novo Testamento, ele é constituído de 27 livros. E esses 27 livros, eles podem ser resumidos em 5 palavras principais, todas apontando para a pessoa de Jesus Cristo,
que é o assunto central de toda a Bíblia. Pois assim como a matemática não teria sentido sem os números, assim como a física não teria sentido sem a matéria, a Bíblia Sagrada não teria sentido se Jesus não fosse a centralidade dela. Ele é o centro de todas as coisas. A primeira palavra que resume o propósito do Novo Testamento, referente à pessoa do Mestre Jesus Cristo de Nazaré, está vinculado às páginas dos Evangelhos, e é a palavra manifestação, pois os Evangelhos tratam exatamente da manifestação de Cristo perante o mundo como Salvador e Redentor. A segunda palavra que resume o propósito do Novo Testamento, referente à pessoa de Jesus, está vinculado às páginas escritas pelo Dr. Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, e é a palavra propagação, pois Lucas, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele fez questão de registrar exatamente a igreja primitiva, os apóstolos, dando sequência ao ministério de Cristo aqui na terra, propagando as boas novas acerca da sua pessoa. A terceira palavra que resume o propósito do Novo Testamento, referente à pessoa de Jesus Cristo, está vinculado às páginas das epístolas, tanto as epístolas paulinas como as epístolas universais, pois essas epístolas tratam exatamente da explanação, e a palavra aqui é explanação, pois as doutrinas que estão inseridas nas epístolas traz a explanação, a explicação de forma doutrinária, teológica e sistemática a respeito do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E a quarta e última palavra que resume o propósito do Novo Testamento referente à pessoa de Jesus Cristo está vinculado às páginas do Apocalipse, pois o livro do Apocalipse, ele trata exatamente da consumação, e esta é a palavra, consumação, pois este livro nos revela Jesus Cristo consumando todas as coisas no tempo determinado. Lucas, por que você está me passando estas informações? Exatamente para que você compreenda de forma mais acessível o texto que lemos, pois quando você olha para Mateus, no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 18 até o versículo 22, aqui na perícope deste texto, Mateus ele vai registrar mais um dos feitos magníficos de Jesus, pois a intenção de Mateus, assim como do seu companheiro Marcos, assim como do seu companheiro doutor Lucas, assim como o apóstolo João, o propósito em consonância desses quatro evangelistas era exatamente registrar as feituras que Cristo efetuou aqui nesta terra, para mostrar o seu poder, para que tivéssemos uma noção de quem Ele é, de que Cristo não era um ser humano comum, Cristo não era simplesmente um desbravador, Cristo não era simplesmente um líder influente, Cristo não era simplesmente um mestre popular. Jesus de fato é o Deus encarnado na terra, que tem poder para sarar, que tem poder para libertar, que tem poder para salvar, que tem poder para levantar aquele que está caído, que tem poder para renovar. E aqui no capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 18, Mateus enfatiza mais um dos episódios extraordinários que está envolvendo o ministério de Jesus, onde Jesus, pelo poder da sua palavra, ele vai fazer uma figueira se secar. Mateus, no versículo 18 do capítulo 21, ele começa esse relatório nos mostrando que Jesus, ao voltar para a cidade pela manhã, que cidade era esta, Lucas? O centro religioso de Israel, a região de Jerusalém. Jesus regressa pela manhã para esta cidade, e na beira da cidade, ou ao lado da estrada, havia uma figueira. Jesus, ao avistar as folhagens daquela figueira, despertou nele fome, pois o texto diz que ele teve fome. Ora, uma das tantas evidências que aponta
lado físico, humano de Jesus. Pois nós sabemos, e os senhores e senhoras que aqui estão sabem muito bem, que à luz da Bíblia Sagrada, Jesus, quando veio a esta terra e foi gerado no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, enquanto ele esteve aqui nesta terra em carne, em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Mas quando Jesus ressuscitou e se elevou para o céu, em nenhum momento ele deixou de ser homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. E como homem, ele sentia as necessidades que eu e você sentimos. Ele tinha cansaço, ele precisava dormir, ele tinha fome. E aqui no texto está nos mostrando o lado humano de Jesus. Jesus sentiu fome, mas o que me fascina neste texto sagrado é que esta fome de Jesus aqui era proposital. Esta fome de Jesus aqui trazia em seu bojo uma lição espiritual que ele estava querendo aplicar no coração dos seus discípulos, porque tudo que envolve a pessoa de Jesus não é por acaso. Se fosse qualquer outro personagem, o texto nos mostrando que ele estava faminto, eu não daria, eu confesso, a devida atenção. Mas pelo fato de ser o nosso Salvador com fome, mediante aquilo que o texto vai circular, eu entendo que a fome de Jesus tinha um propósito. Porque o Jesus que eu e você estamos servindo, cultuando e adorando nesta tarde, ele é tão poderoso que em cada atitude que ele efetuava, segundo o depoimento dos evangelistas, trazia uma lição. Nas mínimas atitudes que Jesus procedia, ele sempre trazia um ensinamento. Você sabia que até quando Jesus dormia, ele ensinava? É mesmo. Quando você olha para Marcos capítulo 4, a partir do 35, o texto diz que após Jesus trazer belos ensinamentos por meio de parábolas, como era o seu hábito costumeiro, ensinar por meio de parábolas, como a parábola do grão de mostarda, a parábola da semeadura. Após Jesus trazer todas estas parábolas, Jesus olha para os seus discípulos que estão no barco e diz: passemos para o outro lado da margem, porque Jesus do outro lado tinha um propósito, em libertar o cidadão de Gadara, que estava possesso por uma legião de demônios. Os discípulos topam o que o mestre ordena e resolve partir. Só que antes de eles partirem, outros barquinhos também vão seguir nesta jornada. Perceba que Jesus deu uma palavra definitiva: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Perceba com esta expressão inicial que Jesus, ele estava assegurando pelo menos duas verdades. Primeiro, Jesus estava dizendo: nesta travessia vocês não vão sozinho, eu estarei na embarcação, passemos para o outro lado. Segundo, quando Jesus disse passemos para o outro lado, Jesus estava assegurando aos seus apóstolos que independente de como fosse a travessia, eles chegariam do outro lado. Jesus estava garantindo: nós vamos chegar no destino que eu estou estabelecendo. O texto diz que quando eles começam a travessia, o cenário está tranquilo, a temperatura está equilibrada, o cenário está tão calmo que o mestre resolve deitar para descansar na proa do barco ou na polpa do barco, reclinando a sua cabeça sobre uma almofada, e ele dorme. E o sono de Jesus não foi qualquer sono, não foi aquele sono que nós chamamos de leve, que no abrir de uma porta você se desperta. Não, foi um sono profundo, e tinha que ser muito profundo mesmo, porque quando chove forte lá na terra da garoa, irmão, que dá umas trovoadas, a gente já acorda com o coração quase na garganta. Agora imagine Jesus dormindo profundamente, o barco balançando, o vento jogando água para dentro do barco, e o mestre não acordou. Não acordou. O fato de Jesus estar dormindo aqui, aprenda, havia dentro desta atitude algumas lições espirituais. E quais são as lições? Primeiro, Jesus estava ensinando através do seu ato de dormir, que se ele determinou, se a palavra que ele estabeleceu é que nós vamos chegar do outro lado, então o nosso papel é deitar e descansar, independente
independente do cenário de turbulência que estivermos, e confiarmos na palavra daquele que determinou. Segundo, quando Jesus deita aqui e dorme, ele está ensinando os seus apóstolos que, muito embora aparentemente pareça que ele não esteja atento à situação, ele está no controle de todas as coisas. Até porque o salmista já expressou que o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não dorme como o homem. Jesus estava dormindo, mas como Deus, ele estava no controle do cenário. Então veja que quando Jesus dormia, até no sono de Jesus, e aqui não foi diferente. O texto sagrado diz que Jesus está com fome. E quando você olha para esta narrativa, não é só Mateus que registra esse episódio, Marcos também vai registrar no capítulo de número 11, a partir do versículo 12 ao 14. E perceba que Marcos, ele vai seguir a ordem cronológica dos episódios, porque Mateus, no capítulo 21, depois que ele registra a entrada triunfal de Jesus, na sequência, ele registra um momento em que Jesus vai fazer a purificação do templo, botando os cambistas para correr. E só depois que ele chega na narrativa da figueira. Só que Marcos, como é mais fiel às ordens cronológicas, ele diz que após a entrada triunfal, depois que Jesus foi reverenciado de cima do jumentinho, a Bíblia diz por meio de Marcos que Jesus desce para Betânia e fica lá a noite inteira, pois lá havia uma família que ele tanto amava, o seu amado amigo Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. Depois que Jesus passa a noite inteira lá, provavelmente na segunda-feira de manhã é que ele regressa novamente para Jerusalém. E como eu disse que Marcos vai seguir as ordens cronológicas, ele vai relatar exatamente o episódio da figueira, para depois retratar Jesus purificando o templo. Por que isto é importante entendermos as ordens do fato? Porque o fato de Jesus aqui amaldiçoar esta figueira não era uma atitude impensada do mestre, não era uma atitude de desequilíbrio emocional. Pelo contrário, a ação de Jesus aqui representa um sentimento de ira e de inconformidade com a religião vã e falida que estava sendo praticada dentro do templo. Pois o que Jesus fez com esta figueira era uma ilustração do que ele estava sentindo pelo que estava acontecendo dentro do templo em Jerusalém. A situação da figueira aponta para a realidade do templo. Por que, pregador? Porque assim como esta figueira à distância se mostrava produtiva, frutífera, mas quando examinada de perto era infrutífera, não diferente era o templo. O templo à primeira vista parecia imponente, mas quando examinado de perto, as atividades ali eram vazias, pois não visava a verdadeira glorificação do dono da casa. Então quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele estava revelando o seu sentimento pela religião que estava sendo praticada dentro do templo. É por isso que eu disse que a fome de Jesus não foi por acaso. Ele vai para a figueira e o texto diz que ele examina a figueira de perto, e é como quem diz: eu quero apanhar o fruto desta figueira, mas não há nenhum fruto. Esta figueira só está na base da aparência. Só que quando você olha para Mateus, Mateus só traz esse detalhe. É como se Jesus estivesse sendo enganado pela aparência da figueira. Mas Marcos, no capítulo 11, lá para o versículo 13, ele diz que esta figueira não deu frutos porque não era tempo de dar figos. Entenda? Então aí que reforça a ideia. Jesus está indo até a figueira não porque ele está sendo enganado, mas é porque através desta atitude ele queria mostrar a situação que estava acontecendo dentro do templo. E a Bíblia diz que, tomado de autoridade, ele amaldiçoou aquela árvore, e o texto diz que instantaneamente a figueira se secou. Veja o poder da palavra do Jesus que nós servimos. Só foi ele liberar a palavra, instantaneamente
momentaneamente a figueira se seca. Os apóstolos ficaram estarrecidos, ficaram estupefatos, ficaram assombrados com aquela atitude. Eu imagino Pedro olhando para André, André olhando para Tiago, Tiago olhando para João, João olhando para Mateus, Mateus olhando para Judas, Judas olhando para Filipe, Filipe olhando para os seus outros companheiros e dizendo: olha, eu nunca vi algo igual. Esse mestre que a gente segue não tem para ninguém. Que poder na palavra! Só foi ele liberar, imediatamente a olho nu a gente viu a figueira se secar. Jesus, vendo a empolgação dos apóstolos, ele resolve dar uma aula divina para eles. Primeiro, uma aula de fé, dizendo: se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até a este monte. Se vocês derem a ordem, erga-te e precipita-te para o mar. Obrigado, pastor. Assim acontecerá. Primeiro, Jesus está motivando a fé dos seus apóstolos. Sabe o que Jesus está dizendo com isto? Se vocês tiverem fé, o poder que vocês estão vendo sendo liberado da minha pessoa está disponível para vocês também. Vocês também poderão gozar, desfrutar deste poder sobrenatural. Mas olha como Jesus conclui sua linha de raciocínio: porque tudo que pedindo em oração, crendo, recebereis. Olha o Nazareno dando uma aula de oração. Quando eu olho para as páginas seletivas dos evangelhos, eu vejo que com frequência Jesus se dava parando-se nos seus sermões para trazer orientações a respeito da oração. Pensa no homem que gostava de orar a Jesus, pensa no homem que gostava deste assunto acerca da oração. Era o mestre. Por diversas vezes nós vamos ver Jesus motivando os seus discípulos a orar. Porque não citar a parábola de Lucas 18? Jesus conta uma parábola de uma viúva que carecia da intercessão do juiz, que era duro de coração, não temia Deus e nem respeitava os homens. Jesus falou que por aquela mulher tanto persistir, aquele juiz, mesmo não temendo a Deus, nem respeitando os homens, cedeu à petição daquela mulher, portanto ela molestá-lo. Veja, Jesus ali estava ensinando o segredo e o valor de persistirmos na oração. Jesus gostava demais de ensinar a respeito da oração. Lembra do Sermão do Monte? Por mais de uma vez Jesus vai trazer ensinamentos a respeito da oração. Quem não se lembra do capítulo 6 a partir do 5, quando Jesus disse: quando orares, não faça como os hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas esquinas das ruas
pecado da humanidade sobre os ombros, orou mesmo pendurado no madeiro. Quem é eu e você para não orar? Tem gente que não gosta de orar. Eu e o pastor Fernando estávamos conversando sobre isto e o meu coração se alegrou, porque era a confirmação daquilo que Deus queria tratar conosco nesta tarde. O crente que não ora não vive milagre, crente que não ora não vive sobrenatural, crente que não ora não é abençoado. Olha aqui para mim, irmãos, o problema é que nesses últimos dias a pessoa só quer viver o efeito da promessa, mas não quer passar pelo processo. Deus está dizendo, para chegar no resultado tem que ter o processo, e o processo é joelho no chão, é boca no pó, tem que orar. Olha a garantia do poder da oração que Jesus nos deu aqui: tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Entenda nesta tarde apenas 3 verdades que eu quero extrair deste versículo, que você já leu por muitas vezes. Primeiro, quando Jesus disse tudo que pedirdes em oração, eu quero que você entenda que a expressão tudo não é um cheque em branco. Jesus não está dando um cheque em branco para a tua igreja. Jesus não está dizendo, olha, tudo que você ansiar no teu coração já está liberado, já é teu. Não, não é bem assim. A palavra tudo aqui, ela abraça 3 vertentes. A primeira vertente traz o sentido de totalidade das coisas, dos seres, como por exemplo, Deus criou todas as coisas. Ou seja, a primeira vertente aqui traz o sentido generalizado, mas a expressão que Jesus utiliza aqui no texto, tudo que pedirdes, entenda, está ligada à segunda vertente. E qual é a segunda vertente? O que é realmente importante, o que é essencial, o que de fato conta, o que de fato é fundamental. É isto que Jesus está dizendo. O tudo que Jesus está apresentando aqui é aquilo que realmente é importante, é aquilo que realmente vale, é aquilo que realmente conta. Conta para quem? Para mim? Não, para Ele, para o dono do reino, porque Jesus é o rei do reino dos céus, e como rei do reino dos céus, é Ele que estabelece as regras, e Ele está mostrando que a tua oração só será bem sucedida se ela estiver alinhada com os princípios do reino, com a vontade do rei. Jesus não ouve qualquer tipo de oração. Você acha que Jesus vai dar ouvido para aquela oração de macumbeiro, que você diz, Deus mata, Deus faz aquilo, faz outro aquilo? Você está achando que Jesus vai dar ouvido para qualquer tipo de oração? Aquela oração nociva, aquela oração maldosa, maliciosa. Ó Senhor, fulano pisou tanto em mim, agora quando o Senhor me exaltar, eu vou pisar na goela dela, eu vou pisar na goela dele. Deus não ouve esse tipo de oração. A oração que Deus ouve é aquela que glorifica o seu nome, é aquela que centraliza a sua majestade. Olhe bem aqui para mim, olha aqui na minha face, na face desse negrinho. Deixa eu te falar uma coisa, meu santo, deixa eu te falar uma coisa, minha santa. Tudo tem que estar baseado na vontade dele. O pastor João, na sua vasta experiência ministerial, escrevendo o pastor Daniel, a sua primeira epístola universal, no capítulo 5, versículo 14 e 15, ele traz este fundamento, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, assim acontecerá. E se acreditamos que tudo que nós lhe pedimos acontecerá, então confiamos que ele vai atender às nossas petições. Mas veja que existe um critério. João diz que tudo que nós pedimos segundo a sua vontade. Se você tem orado por aquilo que você anseia, que está sincronizado com a vontade dele, pode ficar tranquilo, é uma questão de tempo, a resposta vai chegar. Se você está orando para Jesus restaurar a tua vida financeira, mas o seu sentimento é puro, levando o propósito da glorificação do nome de Deus, ele vai te prosperar muito nesta terra, mas tem que estar enquadrado na vontade dele. Segundo, Jesus falou que tudo que
nós pedirmos em oração. Então, pela expressão do próprio mestre, uma coisa é pedir, outra coisa é orar. Jesus está distinguindo as duas coisas. Jesus está dizendo: tudo que pedindo em oração. Isto implica em dizer que pedir e orar não é a mesma coisa. Pedir é um fato, oração é outro fato. O que é pedir? Pedir é quando você se apresenta diante da majestade de Deus, expressando os seus anseios, os seus anelos. Agora, o que é oração? Oração é prosa, oração é diálogo, oração envolve mais profundidade, porque os irmãos sabem muito bem que todo diálogo envolve sentimento, todo diálogo envolve seriedade, todo diálogo envolve respeito, todo diálogo envolve princípios. Olhe para cá. Então, uma coisa é pedir, outra coisa é orar. Tem gente que só sabe pedir, mas não sabe orar. Eu nunca vi. Tem gente que quando dobra o joelho para falar com Deus, ele põe uma lista de petições, mas sem dialogar com Deus. Terminou a lista de petições, ele vira as costas e acabou-se a conversa. Ora, irmão, então não é oração, é só petição, apresentando os seus interesses. Eu não estou dizendo que é errado pedir, porque Jesus já nos deu esta acessibilidade, mas não basta só pedir, tem que pedir em oração. O que é pedir em oração? É dialogar com Ele, é conversar com Ele, é interagir com Ele, é dobrar os joelhos e glorificá-lo, porque a oração, ela envolve alguns fundamentos. Primeiro, a oração tem que haver em primeiro plano adoração. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Veja o que ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí só depois ele fala do pão nosso, só depois ele fala das necessidades. Perceba que antes de ele falar do pão, ele falou do reino, ele glorificou o domínio, a soberania de Deus Pai, porque oração é isto: primeiro você adora, primeiro você agradece, primeiro você adora, segundo você intercede, e terceiro você pede, e quarto você agradece. O problema é que tem gente que só fica na fase do pedir, pede, 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 mas não conversa com Deus. Se eu chegasse até o pastor Fernando, todo respeito, reais para me emprestar, ele, como tem um coração bom, ia dizer: lógico, Lucas, passa o Pix aí que eu vou enviar para você. Mas se na segunda ligação no mês seguinte eu ligasse de novo e dissesse: pastor Fernando, me empresta mais 200 reais, o coração dele já ia ficar um pouquinho duro, mas eu acredito que pela bondade ele ia falar: vou emprestar. Mas eu ia olhar para a missionária Selma e ia dizer: é a última vez. Na terceira que eu ligasse, ele já ia pensar no seu subconsciente: Lucas está ligando para pedir mais 200 reais, para pedir dinheiro. É esse sentimento que Deus tem daquele que é só pidão, daquele que só pede, mas não dialoga com ele. Uma coisa é eu ligar o pastor Fernando para conversar: eu estou com saudade, pastor, olha, a tua amizade faz bem para mim, isso é bom. É um diálogo como aquele de ontem à noite, que a gente não se cansa, a gente se alegra, a gente ri. Agora, quando só pede, 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 você não tem nem prazer de atender. Veja como Deus é paciente. Tem gente que quando dobra o joelho, Jeová já olha do trono e diz: vai pedir, mas me adorar não vai ter adoração. Depois que ele passar a lista da petição, vai virar as costas e acabou-se conversa, como diz minha vovó. Olhe para cá. Mas deixa eu te falar uma coisa: melhor do que pedir é pedindo em oração. Quer ter as tuas petições bem atendidas? Ore, dialogue com ele, fale com ele, converse com ele, dobre o joelho e diz: meu Deus, não tem coisa melhor do que estar na tua presença. Senhor, eu não sou nem merecedor que o Senhor ouça a minha voz, mas o salmista diz que esperou com o Senhor em paciência, e o Senhor inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Senhor, não que eu mereça, mas inclina os teus ouvidos. Eu te
te adoro não por aquilo que o Senhor pode me dar, eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Quando você tem esse diálogo com Deus, você sai até mais leve. Quando a gente só pede, a gente ainda sai meio borocochô. Mas quando você conversa com Deus e ouve Ele conversar com você, quando tu levanta, irmão, tu nem recebeu uma ligação, nem viu a vitória se materializar, mas você já levanta pisando firme no chão, dizendo: opa, que gostoso, eu já estou tomando posse da vitória, eu já estou tomando posse da bênção. É por isso que Jesus falou tudo, que pedindo em oração. Ora que melhora, ora, converse com Deus, dialogue com Deus. Se não dá para dobrar os joelhos, é andando no carro dizendo: Jeová, fala comigo aqui, Senhor. É na correria do dia falando com Ele. Ore que melhora, ora que a bênção vai chegar. Então veja que a primeira fase é entender que o tudo de Deus não é um cheque em branco. Segundo, Jesus está ensinando que não basta só pedir, tem que pedir em oração. Terceiro, aí Jesus faz o fechamento: crendo, crendo, crendo. Tem que ter fé, pois o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Creia primeiro que Ele existe, segundo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então veja que a fé é necessária. O problema é que tem gente que entra em campanha, pastor, sai de campanha. Eu conheço alguns assim, que sobe monte, desce monte, ele passa mês e ora. Mas o problema é que ele mesmo invalida o poder da oração. Termina de orar, dobra a primeira esquina, já começa a murmurar, dizendo: quer saber, esse negócio de promessa, esse negócio de vitória, isso aí não é para mim não, nasci para sofrer, nasci para perder. É por isso que vive patinando na vida cristã, porque invalida o poder da oração. Minha filha, tu pode babar no chão da tua casa, tu pode trincar a testa no chão, tu pode grudar as rótulas do joelho no chão, ficar 10 horas se lamentando. Se não tiver fé, Deus não atende. Agora, se você fizer uma oração simples, mas com fé no coração, Jeová diz: olha, a resposta está chegando, está chegando. Às vezes Ele não responde da forma que você quer, mas que Ele responde, porque o tempo é dele, Ele responde e dá a resposta que quer. Mas que Ele responde, tem que acreditar. Esse negócio de viver igual galinha Angola, tô fraco, não vale a pena. Tem que orar acreditando, rapaz, tem que orar. Tem gente, irmão, tem uma geração de crentes hoje que chega na igreja, que parece que Jesus bateu nele lá dentro de casa, parece que ele tá bravo com Jesus, chega com a cara borocochô, chega tão desanimadinho. Quando dá um glória a Deus, é glória a Jesus. Quando dá um aleluia, o aleluia não bate no teto, é desânimo. O pastor Fernando aqui ministrando bênçãos sacerdotais, e tem crentes dizendo: é assim mesmo, Jesus. Não, irmão, tem que acreditar, tem que confiar. Lembra de Ana? Ana orou, e quando Eli, o sacerdote, diz: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração, ele não profetizou para ela, mas ele liberou uma palavra. E quando ele liberou, a Bíblia diz que ela saiu e o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela botou a macarronada no prato, botou aquele frango assado, Coca-Cola e Fanta e comeu. Eu imagino Eucana olhando e dizendo: mulher, até uns minutos antes tu estava depressiva, não queria comer, agora está comendo mais do que prato de pedreiro. Que é isto? É porque eu recebi uma palavra lá. Ela viu alguma coisa? Não viu. Ela viu o céu se abrir? Ela não viu. Ela sentiu alguma coisa? Não. Mas ela tomou posse da palavra do sacerdote. Eu quero dizer uma coisa: se você tiver fé nesta palavra, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Se chegou triste, vai sair alegre. Se chegou fraco, vai sair forte. Se chegou enfermo, vai sair curado. Pega na mão desse irmão e vou dar lugar. Pega aí, pega na mão desse irmão, pega na mão dele, prega comigo agora. Olha para essa irmã, olha para esse irmão e fala: tem que ter fé.
tem que acreditar. Fala para ele, a fé, ela é demonstrativa. Não adianta só dizer que crê e não demonstrar. Tem que demonstrar. E como é que o crente demonstra? É dando glória, é dando aleluia, é falando em línguas estranhas. Alabacomanacé, pega aí na mão dele, pega. Diga para ele que você quer adorar comigo nesta tarde. Fala para ele, fala, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está a tua família. Fala para ele, mas eu sei qual vai ser o fim. O fim é de vitória, é de vitória. Eita, pacatomina, ai. Cadê os crentes pentecostais? Abra a boca, manda glória. Dá mais microfone aqui, minha filha. Dá mais microfone aqui. Bota microfone que é para a avenida ouvir mesmo. Bota microfone. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos agora a fechar os olhos. Tem um manto de mistério que vai desenrolar aqui agora. Vai desenrolar. Vai desenrolar. Vai desenrolar. Vai desenrolar. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em outras línguas agora. Fale. Os obreiros aqui do altar, comece a falar em outras línguas. Fale outras línguas. Fale outras línguas. Eleva a voz. Eu ainda não estou ouvindo. Eleva a voz. Lucas, eu não sou batizado. Então vai dando glória. Então vai dando aleluia. Deus acabou de me mostrar 3 bolas de fogo caindo aqui agora. Vai ter mudança. Vai ter mudança. Tu só vai sair daqui cru. Você só vai sair daqui vazio se você quiser. Aleluia. Eu vou ministrar. Tem crente que não vai sair daqui do mesmo jeito. Eu vou contar até 3. Tem crente que não vai aguentar ficar sentado na cadeira, porque o Espírito Santo vai colocar você de pé. Quer ver? Cadê os pentecostais? Fecha os olhos, abra a boca. Eu vou contar até 3 e tem crente que vai começar a levantar no poder. Eu conto 1. Olha a glória ali. 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 Eu conto 2. O pastor Fernando já levantou. Eu conto 2. Olha a glória. Olha a glória. Olha a glória. Ora baixandaraia. Já levantou um ali. Já levantou um ali. Ora manacébria. 2,5. Olha a presença. Olha o céu, já levantou 2. Ela passou para Calahai. Ela é manasubri comaná. Já levantou 3. Olha aí. 2,90. Olha aí. Olha aí. Olha o manto de mistério. Olha o manto de mistério. Já levantou 4. Olha aí, levantou 5. Meu Deus. 3. Receba a glória. O dono da igreja chegou. Fica de pé dando glória. Fica de pé dando glória. Solta, minha filha, solta. Eita. Quando as lutas vierem contra ti, aleluia. Quem é batizado, fale em outras línguas. Saia da frieza hoje. Venha viver o sobrenatural. Não é o fim. A sua fé mesmo meu Deus. Eita. É forte. Deus acabou de dizer ao meu espírito que está dando livramento de infarto aqui. Destrói. Eu não sei quem é, mas a morte está recuando agora. Tem livramento chegando. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Eleva a tua adoração.
Eleva a tua adoração. Eleva a tua adoração. Eleva a tua adoração. Eleva a tua adoração. Eleva. Tá pouco ainda, tá pouco. Você não está adorando o homem. Você está adorando o dono da igreja. Abra a boca. Você vai ver. Você vai vencer. Creia. Isto, dá lugar, profetiza, dá lugar. Tem profeta na casa. Não leva nada para casa. Entrega o que Deus está mandando. Entrega. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Você que está me assistindo pela internet, receba graça, receba poder. Toda depressão caia por terra hoje. Recebe vida, recebe alegria. Ele louva a Deus na cova, fazendo rir. Ele ora no holocausto, fogo vai cair. Onde está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão e o... Olha aí. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado. Recebe a minha glória. Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado. Saúde, abraça esse irmão que está do teu lado. Abraça aí, abraça. Ministra sobre a vida dele. Ministra. Recebe agora a minha glória. Nessa igreja eu derramo glória. Do círculo de oração eu derramo glória. Recebe agora a minha glória. Segura. Eu só quero ouvir a adoração da igreja agora. Parou? Eleito manai. Eleito manasepre. Canerovia sete mãe. Telebracana sobre comanai. Eu vou contar até 20, pastor Daniel. Eu não sou emocionalista, mas eu vou fazer uma contagem regressiva de 20. Vai descer aqui agora renovo de Deus. Renovo. O culto quem faz é você. Se você veio entregar alguma coisa, a hora é agora. A hora é agora, depois não se arrependa. Levante as duas mãos. Eu vou contar até 20. Cada conta que eu fizer, eu quero que você abra a tua boca. E você que é batizado, comece a falar em outras línguas. Enquanto eu vou contando, vai dando glória. Deus, eu preguei a tua palavra. Aonde estiver alguém te adorando, eu te peço agora, no contar de 1 a 20, embriaga esse crente do teu poder. Eu conto 1, eu conto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério.
tarde da bênção. É tarde da bênção. Saia da postura, entra na adoração. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida. Meu filho, eu via um manto de branco descendo sobre ti, e Deus falava assim para mim: fala para o meu filho que eu renovo as forças dele hoje. Olha Deus tocando na tua estrutura óssea. Olha Deus tocando nas suas plaquetas. Olha Deus tocando nos seus batimentos cardíacos. Olha Deus tocando nos seus órgãos internos. Olha Deus tocando no teu emocional agora. Não digas para mim que acabou. Eu, Senhor, não te dou esse direito. É eu que determino o fim da jornada. E digo para ti: ainda tens para fazer na minha seara. Levanta a tua cabeça, porque o bálsamo do meu trono desce sobre ti. Pastor Fernando, dê um abraço nele. Receba aí. Sobrevive.